Boa noite a todos. Sempre com muita gratidão e alegria. Precisa aumentar? Ou estão ouvindo? E agora, tudo bem? Prefere que eu fale nesse aqui? Tudo bem, pode mudar. Tudo bem? Boa noite a todos. Sempre com muita gratidão e alegria que estou aqui neste lar espírita de Seara de José. Jesus, gratidão. E, para quem não me conhece, meu nome é Célia Patriani, eu faço parte da Associação Médico Espírita de Santos e também tenho tarefas em casas irmãs ao Seara de Jesus. O Lar Espírita Maria Máximo e o Centro Espírita de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros. E, nesse momento, estou aqui feliz pela oportunidade que todos nós temos de estar recebendo toda a energia espiritual de amor dos benfeitores espirituais, que sabem o que cada um de nós necessita. Então, todos nós estamos sendo beneficiados neste momento. E para a gente fazer o nosso estudo e as nossas reflexões, trouxe como tema o olhar de Jesus. Esse tema eu fui buscar nesse livro, O Mestre do Caminho, que José Carlos de Luca, nesta casa, aqui veio, não é, Rui? Né? Com este livro. Dia 30 de novembro. Isso. E no capítulo 26 está esse tema de hoje, olhos bons. Opa, muito rápido, peraí. Desculpe, foi a minha inabilidade. É excelente o instrumento, eu que fui lerdinha. Muito bem. Então, José Carlos de Luca faz uma reflexão sobre as palavras de Jesus. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas, se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículos 22, 23. Não fala Jesus propriamente do olho enquanto órgão do corpo físico. Fala essencialmente sobre a maneira de olhar, que pode ser saudável ou adoecida, boa ou má. O bom olhar é aquele que procura dar ênfase aos aspectos
positivo das pessoas e das situações. É o olhar de esperança, de fé e otimismo. É o olhar que destaca o que a pessoa ou a situação tem de melhor, em meio a outros pontos menos agradáveis. Olha como nós estamos visualizando as pessoas que convivem conosco. Qual é a nossa tendência? Vamos ser honestos. Qual é a minha tendência? É destacar o erro, a dificuldade, o que não está bom. Não é assim? Nós temos uma característica pela nossa condição de ignorância espiritual, porque somos humanos, ainda incompletos na nossa jornada de evolução espiritual. A nossa tendência é fazer exatamente o contrário, tanto com as pessoas, como com as situações. Aconteceu um problema grave. Qual é a nossa visão do problema grave? Ele vai piorar. Então, nós não percebemos, devido à nossa humanidade, que nós geramos ansiedade e medo. Porque o nosso olhar, ele interpreta as coisas de maneira pessimista. Então, Jesus vem chamar a atenção. Olha que interessante, né? O olhar de luz, o olhar que Jesus está nos propondo a começar a vivenciar na prática, é o olhar de esperança, que destaca o que a pessoa ou situação tem de melhor, em meio a outros pontos menos agradáveis. Os olhos bons, diante de uma porta que se fechou, sabem que outra melhor se abrirá, pois derrotas nunca são o ponto final da nossa vida, apenas vírgulas que permitem que nossa história prossiga. Olha que argumento que o De Luca traz nessa interpretação. Muito importante para a nossa reflexão. Porque o olhar bom vai enxergar o fracasso, seja ele qual for. O fracasso aonde nós estivermos nos sentindo fracassados, como um ponto e vírgula, e não o ponto final da nossa história de vida. E como nós criamos sofrimento, porque o que é que nós fazemos sem estarmos atentos a essas lições de hoje? Nós, diante dos nossos fracassos, dependendo da intensidade do nosso fracasso, nós colocamos um ponto final. Então, desistimos. Olha, que consequência que nos prejudica, para que a gente tenha uma vida
mais harmônica. Por isso vivemos acelerados, não é? Acelerados, correndo atrás do fracasso realizado, não é? Ou então, vivemos depressivos, porque nos sentimos incapazes de sermos pessoas melhores. Ou então, ficamos presos em mágoas, em cobranças do passado, lá atrás, sem se perdoar, sem perdoar o outro, ou a situação em que nos consideramos injustiçados. Então, o bom olhar não importa o tamanho do nosso erro, ele não é um ponto final. Ele é uma vírgula na nossa história de vida. Da mesma forma, quando se deparam com a doença, enxergam o ensejo de melhorar a saúde e não uma prisão de eterno sofrimento. Não é? Naturalmente, nós seres humanos não vamos ficar alegres diante da doença. Não é essa a proposta. Isso seria uma fuga, não é? Seria uma imposição irracional. Não é para a gente ficar alegre diante da doença. É necessário encarar a doença. É necessário buscar os avisos que essa doença quer nos dar. É necessário buscar o auxílio médico ou do profissional de saúde para cuidar desse processo de enfermidade. É necessário buscar também os recursos de entendimento das enfermidades da nossa alma, que muitas vezes estão na origem da doença orgânica. Olha quanta coisa para fazer, quanta coisa que nós podemos e devemos buscar diante da doença, para de fato sair da situação de sofrimento que a doença nos traz e conseguir o caminho de cura e de libertação. Então, para os olhos bons de luz propostos por Jesus, a doença não é um eterno sofrimento. De Luca vai explicar, baseado em conhecimento científico agora, e ele é muito didático. Esse olhar proposto por Jesus é sempre algo que nós estamos o tempo todo realizando, porque nós estamos o tempo todo, assim, nós estamos sempre interpretando os fatos, as pessoas e nós mesmos, de acordo com a nossa perspectiva de interpretação. E vejam que interessante, isso está explicado pelas leis da física.
Então, De Luca fala, é um princípio de ressonância, isto é, o que eu enalteço por fora repercute em mim na mesma medida. O mundo que eu vejo é o mundo que eu crio para mim. Aquilo a que eu dou atenção é o que cresce em minha vida. As sementes que eu rego são as sementes que irão florescer. Então, o ensinamento de Jesus é científico. E é lógico que é científico, porque Jesus é a sabedoria, é o amor, é o nosso mestre e guia. Então, ele está nos propondo algo que irá modificar a nossa vida de maneira significativa, na prática. Não é uma teoria. Por isso que De Luca está falando isso daqui. Porque é ciência, é fato, é vida real. Entre nós encarnados e entre os desencarnados. Porque nós também, no plano espiritual, vamos ter essa perspectiva de interpretação de acordo se estamos, tendo um olhar de luz, a nossa vida irá se iluminar. Se temos um olhar de trevas, a nossa vida ficará nas sombras. Então, o olhar, ele vibra o que está em nosso coração. E é por isso que, aquilo a que eu dou atenção é o que cresce em minha vida. As sementes que eu rego são as sementes que irão florescer. Que sementes que nós estamos regando em nosso coração? Olha, tira 5 minutos de cada dia para pensar sobre isso. Que sementes eu estou plantando no meu coração hoje? Agora. E qual dessas sementes eu estou dando água, nutrindo? Se eu perceber que eu estou me sentindo muito mal, provavelmente essas sementes são sementes de raiva, de ciúmes, de egoísmo. Mas se eu estou me sentindo bem, provavelmente são sementes de empatia, de generosidade, de caridade. E nós, como humanos, nós vamos vivenciar todas essas emoções. Nós alternamos, nós oscilamos, nós trazemos em nós todas essas emoções. Mas existe um propósito educativo na lição de hoje. Na medida em que a gente vai treinando, este olhar, na medida em que a gente vai repetindo essa vontade de melhorar, nós vamos modificando o jardim do nosso coração.
Por outro lado, nos afirma De Luca, quem só enxerga o mal, fomenta o mal em si mesmo. Quem só vê os defeitos alheios, encharca a própria mente de maldade, adoecendo a sua vida. Quem só enxerga trevas no mundo, não verá a luz das boas realizações em seu caminho. Quem se acostuma a ver espinhos, não sentirá o perfume da flor. O que De Luca está nos trazendo com isso? Nós vivenciamos essas circunstâncias que ele está aqui nos apresentando. E não vamos deixar de vivê-las num passe de mágica. Isso não existe. Então, a proposta aqui é pensar que nós temos livre arbítrio para escolher a cada instante, agora, hoje, e que essa escolha é dinâmica. Ela vai nos possibilitando caminhos diferentes. Por isso, esse livre-arbítrio é uma força poderosa que nós precisamos aprender a direcionar. Não é? Por exemplo, todos nós conseguimos hoje, com o auxílio espiritual, que a gente nem sabe, porque somos muito amados e ajudados, nós conseguimos hoje estar aqui, agora, neste ambiente de luz. Não é? Ah, mas e quando a gente sair daqui? Vou encontrar um monte de coisas erradas. Sim, vou encontrar. Mas aonde está a luz? Fora ou dentro de nós? Não é? Essa é toda a diferença que a gente precisa perceber. Não temos controle sobre o exterior e nem sobre ninguém. Mas temos o controle sobre o nosso interior, sobre a nossa condição de filhos de Deus, que trazemos em nós a essência divina. Não é? Então, podemos direcionar sempre a nossa vontade na medida em que educamos o nosso olhar para o bem, para o belo, para as artes, para a natureza, para a bondade de Deus e para tantas outras opções que o divino amor nos oferece. Por isso, Emmanuel traz alertas para o nosso exercício de vigilância, porque a gente precisa de esforço, de trabalho, né? Precisamos mobilizar
essa tarefa de renovação espiritual. Por isso, Emmanuel nos alerta, né? Cuidado com os olhos de malícia, de crueldade, de ciúme, de ferir, de desespero, de desconfiança, de atrair a viciação, porque nós estamos sempre vibrando e nós vamos atrair o que está vibrando em nós. Isso é uma coisa importante para a gente refletir, porque muitas vezes nós espíritas interpretamos que somos, de certa maneira, vítimas de espíritos obsessores. Nenhum de nós é vítima de nenhum espírito obsessor. Porque senão, primeiro, Deus seria injusto. E Deus é a plena bondade e a justiça infalível. Portanto, não somos vítimas de obsessores. Como a conexão se dá com o obsessor? O obsessor se conecta com o que está vibrando em minha mente e em meu coração. Como que eu vou me desconectar? Num trabalho, né? Numa dedicação, dependendo do processo, logicamente, casos mais simples e casos mais complexos, mas num trabalho de desconexão. Como vou me desconectar? Modificando a minha vibração, a frequência do sentimento que eu estou alimentando em meu coração. Por isso, Emmanuel nos alerta sobre a necessidade da nossa vigilância, não é? Cuidado, nos diz Emmanuel, com os olhos de perturbar, com os olhos de reparar males alheios, com os olhos de desencorajar as boas obras, com os olhos de frieza, com os olhos de irritação. Aqui no Centro Espírita, e também aonde nós estivermos, incluídos num trabalho coletivo, seja ele voluntário, seja ele aqui na nossa instituição espírita, seja no nosso trabalho profissional, aonde nós estivermos nos relacionando com a comunidade, é muito importante estarmos atentos para evitar esses olhos de desencorajar as boas obras. Porque se não tomarmos cuidado nos nossos julgamentos precipitados e muitas vezes na nossa maledicência, em outras vezes no gosto de fazer fofoca, em outras circunstâncias
naquele movimento pessimista de só encontrar os erros do trabalho que está em movimento, nós podemos destruir sementeiras de trabalho no bem, prejudicando aos outros e a nós mesmos. Por isso, o esforço de diminuir a nossa arrogância, de achar que somos os donos da verdade. Olha, quando a gente achar que só a gente está com a razão, opa, alerta, alerta máximo. Que negócio é esse? Quem somos nós para estarmos sempre com a razão em tudo? Opa, não é? Então, olha a importância da nossa interpretação através da perspectiva com o qual nós analisamos os fatos, as pessoas e nós mesmos. Nosso olhar não pode se tornar uma poça de lama, mas pode se converter num riacho de águas cristalinas, onde a paz, a saúde, a alegria e a prosperidade encontrem morada. A maneira de olhar os fatos e os pensamentos que temos sobre eles tem o poder de mudar a nossa realidade. Por isso, Jesus disse que, a depender da maneira como encaramos as coisas, nossa vida pode se iluminar ou virar trevas. E é muito interessante a gente pensar que vamos encontrar muitas dificuldades. Vamos oscilar. Não é uma proposta fácil, porque nós, nesse nosso mundo ocidental, das ilusões que nós criamos com a matéria, nós achamos que as coisas boas, elas têm que ser fáceis. Ah, é o mundo das facilidades, não é? É o mundo que a gente vai vivendo sem nenhum tipo de obstáculo, fazendo tudo de forma sem esforço. Olha como nós somos crianças espirituais. Verdadeiras crianças mimadas. Gente, todo pai, mãe, familiar, amigo, professor na escola, sabe que sem o estímulo do obstáculo não existe aprendizado. O pai que faz todas as vontades do filho, depois vai reclamar que o filho é folgado, que o filho é um irresponsável, que a filha vive sem fazer nada.
Mas quem educou aquela situação? Não é? Por outro lado, se nós, de certa maneira, agimos assim, porque a gente, de certa maneira, exige isso da vida também para nós, não é? A gente também acha, que o que a gente mais quer na vida, assim como se fosse o máximo da felicidade, sombra e água fresca, sem fazer nada. Não é assim? A gente tem essa ideia infantil. Então a gente vive assim, educa nossos filhos assim e acha, que esse é o melhor. Não. É o estímulo da dificuldade. É o repetir a lição difícil. Qual é o professor que na escola faz com que o aluno de fato tenha conhecimento? É aquele que aprova de qualquer jeito e faz uma seleçãozinha bem fácil para o aluno tirar uma nota bem alta e achar que sabe tudo. É esse que está ensinando? Ou é aquele que, de fato, o aluno tem que estudar muito para passar? Quem está ensinando o conhecimento intelectual? O primeiro ou o segundo? Não é? Então, gente, trabalhar é algo que requer esforço, dedicação. E isso é algo muito bom, totalmente diferente da preguiça. A preguiça nos imobiliza no sofrimento. É isso que a preguiça faz com a gente. Ela nos mantém presas ao processo de sofrimento. Não é? Então, essas reflexões de hoje são abençoadas para cada um de nós. Encontramos em Jesus o nosso médico de todos os momentos, o nosso amigo de todas as circunstâncias. Jesus está sempre conosco, mas é importante que a gente procure, que a gente se movimente em sua direção. Por isso ele disse: vinde a mim, todos vós que estão sofrendo, e eu os aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, vamos encerrando a nossa reflexão de hoje com as palavras finais de José Carlos de Luca. Gonzaguinha, nosso querido poeta do cancioneiro popular, teve olhos bons quando escreveu: eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Então, eu agradeço pela oportunidade
E nesse momento também estou buscando, junto com vocês, um sentimento de conexão com Jesus. Que Jesus seja para nós esse amigo de todas as horas e que nós possamos abrir o nosso coração, entregando os nossos sentimentos e mobilizar os nossos pensamentos para que Jesus esteja conosco e nos auxilie por sua bondade a estar com Ele. Graças a Deus.